em que você é eleito reitor da UFD, só que simplesmente o presidente da República de turno, que aí temos que citar, é o Jair Messias Bolsonaro, não te deu posse. Mas não foi só com você, né? Não. Ele fez isso em inúmeras universidades do Brasil, né? E conta pra mim, como que foi esse processo? Ele fez em inúmeras, mas a nossa foi a primeira. A nossa foi a primeira. A nossa foi a primeira. Em 2019, eu venci a eleição, eu entrei na universidade em 2012, em 2013 e 2014 eu fiz uma especialização em gestão de hospitais públicos, eu atuei como chefe de divisão de logística e infraestrutura no HU, uma divisão complexa, né? Por um ano e pouco, um ano e meio, saí de lá e fui eleito diretor da Faculdade de Engenharia. Faculdade de Engenharia com 5 cursos de engenharia, quase 1.700 alunos, 1.600, enfim, uma faculdade importante dentro da universidade, todas nós temos 12 unidades acadêmicas, cada um com suas características, mas em número de aluno, a FAEM era a que tinha maior número naquela época. E aí, dentro de um processo que eu atuei 4 anos de gestão, uma gestão transparente, firme, junto aos alunos, né? Ouvindo e atuando, eu acabei sendo eleito como o reitor da instituição. E assim, com uma votação muito interessante, porque não é obrigatório o voto, né, na universidade. E aí, em torno de 8, 9 mil alunos, votantes, né, que estavam habilitados a votar, e eu tive mais de 3 mil votos de aluno, 3 mil votos. E a gente tem uma abstenção de 50%. Então, assim, nossa votação foi muito, muito forte nos alunos. E aí, eu começo a perceber, dentro do processo eleitoral, que haveria a possibilidade da judicialização. Porque uma chapa começou a colocar aí, não, se ele vencer, ele não vai assumir. Mas as pessoas me perguntavam, como assim? É a regra do jogo, nós estamos seguindo a lei. E realmente, nós seguimos exatamente o que estava na lei, cumprimos exatamente, o processo foi totalmente transparente, e aí nós fomos eleitos, e logo depois da eleição e da formação da lista tríplice, que é uma eleição, né, no colégio eleitoral, os opositores ali, né, que eram ligados ao PL e ao ex-presidente, né, defensores, aqueles que faziam arminha, né, nas fotos de Facebook e tudo mais, eles não se candidataram nesse processo. Eles resolveram deixar para judicializar. Aí veio uma denúncia do Ministério Público. Não, só para me entender, vamos lá, vamos por partes. Primeiro teve uma eleição só com a comunidade acadêmica. É uma consulta prévia. Tá. Essa consulta prévia é para que o colégio eleitoral ele faça a leitura do que a comunidade espera. Certo. Então, assim, pela lei, nós podemos ou não fazer uma consulta prévia. Que tradicionalmente na universidade sempre é feita. É feita com paridade de voto, né? 1/3 dos votos peso é os alunos, 1/3 é dos técnicos e 1/3 é dos docentes. Então, assim, você pega o voto e faz um cálculo percentual. Então, de 100, é 33,3% de um. Então, você multiplica. Pega, esse aqui é tanto, 33,33. Esse aqui é tanto, 33,33. Esse aqui é tanto, 33,33. Aí você soma, você tem o resultado final da consulta. Mas a consulta ela é encaminhada para o plenário, né, para o colégio eleitoral, e a eleição se dá lá. No colégio eleitoral, que é Isso. O conselho universitário. Não, então, o conselho universitário é uma dos conselhos que compõem o colégio. Nós temos 3 colégios superiores, 3 órgãos superiores, né? O CEPEC, que é Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura, o Conselho de Curadores, que trabalha com valores e prestação de conta e tudo mais, e o COUNE, que é o Conselho Universitário, que é o órgão máximo. Esses 3 são colégio eleitoral? Não. Aí tem uma questão no nosso regimento que apenas o CEPEC e o COUNE são. Tá. Então o colégio eleitoral é formado pelo CEPEC e pelo COUNE, dá em torno de 66 conselheiros, 68 talvez, não lembro direito, mas enfim. E são esses conselheiros que são eleitos também, alguns têm mandato são membros natos, por exemplo, pró-reitor, membro nato, diretor de unidade acadêmica, membro nato,
Agora tem os representantes eleitos, tem discente, tem técnico, com paridade diferente, que aí dentro dos conselhos é 70% docente e 30% distribuído entre técnicos e alunos. Mas o voto aí é nominal. Aí é nominal. Tá. Aí é um voto, cada um. Cada um é um mas voto. você faz o percentual da lei através do quantitativo. Certo. Então, o que é a consulta prévia? A consulta prévia é para mostrar para os conselheiros, é isso que a comunidade espera. E a comunidade votou em você, a comunidade votou em você, a comunidade votou em você. Para essa consulta prévia, você se candidatou e aí outras pessoas se candidataram. Isso. Desse grupo de oposição se candidataram. Para consulta. Para a consulta prévia. Na verdade, a ex-reitora, a professora Eliane, que eu tenho um respeito muito grande, uma baita de uma servidora da nossa instituição, né? E ela se candidatou. Ela era a atual reitora e se candidatou. E aí o ex-chefe de gabinete dela teve alguma questão entre eles e ele se candidatou também. E eu me candidatei como uma pessoa que era oposição àquela gestão. Aquela gestão. Ambos representavam o que seria a continuidade da gestão e você como oposição. Eu acho que essa divisão que teve mostrou para nós um pouco do que era ali, né? Eu acho que a visão da professora Eliane sozinha era diferente da visão da professora Eliane com aquele grupo, né? Entendi. Então é um processo complexo, né? Difícil da gente conseguir desenhar um pouco. Mas o fato foi esse, né? Exato. Saiu você e dois do lado de lá, vamos dizer assim. Né? Mas aí eu quero destacar que a professora Eliane, depois do processo eleitoral, ela me ligou e durante todo o processo ela sempre esteve ao lado da democracia, do respeito às condições. Se alguma oposição houve ao respeito ao processo democrático, não partiu dela. Não, perfeito. Aí houve essa consulta para a qual você, na comunidade, essa consulta prévia, você foi lautamente, ganhou com facilidade. Eu venci bem entre os alunos, venci entre os docentes e entre os técnicos a professora Eliane venceu. Mas não o suficiente para na soma passar vencer. Você. Exato. Mas foi uma votação boa, ela é uma pessoa muito querida e uma profissional muito respeitada, então ela teve uma votação, né, significativa, e o outro candidato também. Aí o que a gente percebe, né? Porque é muito difícil falar, né, do que aconteceu e do que eu vi. Então eu falar com o meu olhar aqui é uma coisa. Então eu prefiro, eu não sou advogado, mas eu vou falar com base no que eu vi nos autos. Porque é o seguinte, aí a gente fica mais tranquilo para falar. Sim, claro. Né? E o Ministério Público Federal, ele entrou com uma ação civil pública. Não, mas espera aí, antes dessa ação, porque eu estou pensando aqui em quem está assistindo entender. Mas é muito complexo. Não, mas já deu para entender. Mas já vai melhorando. Né? No processo eleitoral da universidade, em 2019, teve essa consulta prévia. Sim. Você sai vencedor da consulta prévia. Tem a eleição do colégio, né? Aí vem para a eleição do colégio. Perfeito. Que aí, vamos dizer, a eleição oficial é essa do colégio. Ali que se forma a lista tríplice que vai para a presidência da República. Exato. O que aconteceu nesse momento? Aí, nesse momento, você tem uma reunião, você convoca uma reunião para apresentar o resultado da consulta. E aí, encerrada essa reunião, são duas convocações que são feitas. Então, uma é convocada num horário e a outra um pouco depois. Que a da eleição foi convocada separadamente, para dar, né, justamente uma ata só do processo eleitoral e uma ata só do processo de entrega do relatório da comissão de consulta prévia. Tá. Então, essa entrega do relatório foi coisa de 20 minutos, né, mas a convocação deu certinho ali, o período um pouquinho, a gente esperou para começar a outra. E aí, quando começa a outra, o pessoal que está na reitoria nem pode presidir. Então eles abrem a reunião e é formada uma mesa diretiva através dos conselheiros, né, para dar os mais antigos, isenção. Não, as pessoas se propõem e votam, a gente ergue a mão e fulano, tá bom, todo mundo aceitou, ninguém votou que com a esteja mão, participando do processo eleitoral. Ninguém que esteja participando, montou uma mesa diretiva. Essa mesa diretiva ela faz um processo eleitoral, né? E o nosso foi feito da seguinte forma: abriu um período de inscrição, então suspendeu a reunião por 30 minutos para qualquer pessoa da universidade com doutorado, ou se não tivesse doutorado, que fosse professor
de carreira associado, e aí para estar associado tem tempo de vida acadêmica, né, que precisa percorrer, porque é progressão, né, você vai subindo na carreira. Então, essas duas questões são fundamentais. Não pode, por exemplo, um professor mestre que é adjunto ser reitor. Né? Só pode ser doutor ou se ele for associado ou titular de carreira. E aí é feita essa análise. Então você entrega documento, você mostra que você é e você assina uma ficha de inscrição. E aí a lei prevê que a lista que o colégio eleitoral tem que encaminhar para o presidente da República é uma lista tríplice. Isso é uma excrescência da lei, porque só eu me candidatei, assim, nos primeiros minutos. Porque a professora Liane, ela falou, olha, eu não vou me candidatar em respeito à comunidade acadêmica e ao processo democrático que a comunidade se envolveu. O outro professor não foi no processo. Não estava presente. Ele passou por lá, eu vi ele no corredor, né, cumprimentei, mas ele não se inscreveu. Né? Mas é claro, a comunidade toda estava assistindo, estava transmitindo pelo YouTube, tem no YouTube até hoje essa reunião, né? Com transparência, era aberto, tinha muita gente no auditório. Então, você quer se candidatar, você tem que enfrentar uma comunidade acadêmica, né? E tem todo o direito, estava lá. Mas as pessoas não quiseram. Qualquer pessoa que, mesmo não tendo participado da consulta prévia, quisesse chegar ali e se candidatar, atendendo o requisito... Qualquer um. Poderia ter se candidatado. Qualquer uma. E ia concorrer comigo ali. Perfeito. E aí, como era uma excrescência da lei, né, você ter que mandar uma lista tríplice, se só tivesse eu candidato, o que aconteceria? Poderia invalidar o processo? Não funciona. Você manda, a Casa Civil devolve, o Ministério da Educação devolve. Ele nem caminha para a Casa Civil, para a Presidência da República. Então, o próprio Ministério da Educação ele devolve e fala, olha, você não cumpriu a lei. São 3 nomes. Você só mandou um. Refaça. Então, não tem jeito. Por isso que, e não está previsto na lei o que fazer se só tiver um. Então, o que aconteceu? O professor Jones, que tinha contribuído muito na campanha, né? Eu chamo ele de meu coordenador de campanha, ele foi e se inscreveu. Porque ele falou assim, nós vamos cumprir a lei. Precisa de 3? Eu vou. E um outro professor não participou tão ativamente da campanha, mas era o diretor da Faculdade Intercultural Indígena. E a comunidade indígena, ela é grande. Aqui em Dourados nós temos 20 mil Sim. indígenas. Né? Então na UFGD tem 600 alunos indígenas. Né? Então ele se colocou também, se inscreveu. E ninguém mais se inscreveu. E aí teve a eleição. A eleição foi votação uninominal, as pessoas eram chamadas por ordem alfabética, elas iam até o microfone, declaravam o voto no microfone e voltavam para o seu lugar. E assinavam depois a ata. No mesmo processo. Isso aconteceu, está filmado e documentado. A primeira interventora da universidade votou para mim. Ela foi até o microfone, declarou o voto, foi votar no Etienne e voltou. Enfim, esse foi o processo. Nós encaminhamos e não teve problema algum. Não teve nenhum problema no processo. Então, assim, na verdade o MEC fez um questionamento, a professora Liane, no envio, a professora Liane olhou o questionamento e falou assim, olha, não é normal, porque foi tudo tranquilo. Então ela levou para o colégio eleitoral de novo, falou, olha, veio esse questionamento, a procuradoria está informando isso, o que o colégio eleitoral entende? O colégio eleitoral entende que nós fizemos um processo correto. De acordo com até com o parecer do procurador. E fora feito, porque 3 escreveram, tudo tranquilo. E aí nós devolvemos de novo. Aí não fizemos mais nada, e aí teve uma... Aí já avança? Agora avança. Avança? Então tá. Aí teve uma matéria que um site do Paraná fez, e nessa matéria ela estava chamando lista de laranjas. E aí tinha a declaração do ex-candidato, né, que concorreu comigo e com a Liane, falando que havia sido feita uma lista tríplice de laranjas, alguma coisa do tipo. Não foi bem isso que ele usou, mas assim, o título da matéria era esse, e está no processo essa matéria. Né? Então, da onde sai o processo? Eu não consigo falar quem foi, eu não consigo falar o que aconteceu. O que eu sei é que foi uma ação do Ministério Público, uma ação civil pública. Ministério Público Federal. Federal, e ele usou como base algumas coisas que estavam na mídia.
E o que estava na mídia? Tinha uma notícia com uma fala desse tipo numa matéria, né? Lista de laranjas. Então, assim, eu não consigo te falar de onde partiu, como partiu, eu consigo te falar a partir dos autos. O que aconteceu. E é o que está lá nos autos, essa matéria